Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esporte. É terça-feira, 1º de outubro de 2024. Seja bem-vindo, outubro. Que seja um mês esportivamente bem melhor do que foi setembro, porque olha, pro futebol de Campinas, o mês de setembro foi terrível. Foi taciturno, como diz o nosso amigo William Cabelo. E para confirmar, ontem 2 jogos e praticamente 2 derrotas, né? Porque o empate do Guarani também de nada serve nesta luta para escapar do rebaixamento. Mas vamos lá, vamos ao trabalho! Liga dos Campeões, 9 jogos agitam a segunda rodada da Champions hoje à tarde. Destaque para o duelo entre Arsenal e Paris Saint-Germain, às 4 horas em Londres. Ao meu lado, Antônio Lupi, bom dia, que ontem foi testemunho ocular do empate Oxo, Guarani e Avaí. Um pontinho que não resolve muito a vida do Bugrão. Lupe, bom dia! Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, uma excelente terça-feira pra todo mundo que acompanha mais uma edição do CBN Esportes. Jogo bem ruim ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pior, só o resultado pro Guarani. O empate em 0-0 mantém o Bugre na lanterna e ainda bem distante para sair da zona do rebaixamento. Guarani tem 25 pontos, o Botafogo, que é o primeiro time fora do Z4, tem 32. Claro que o Bugre ainda tem um jogo a menos, justamente contra a equipe de Ribeirão Preto. Depois da partida, o técnico Alan Al criticou a falta de efetividade do ataque, mas também reclamou de um possível pênalti não marcado em cima de Caio Dantas no primeiro tempo. Polêmica reclamação por parte do Guarani no empate em 0-0 com o Avaí. Agora no verde da capital tudo é felicidade. O Palmeiras é campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão venceu o Cruzeiro ontem à noite no Allianz Parque 3-0 e garantiu o 3º título no torneio de base. O jogo de ida havia terminado em 2-2. O destaque da partida foi o meio-campo Coutinho, autor de 2 gols. Testemunha ocular desta vitória retumbante do Palmeiras sobre o Cruzeiro, Fábio Scheibe, bom dia, traz todo o noticiário dos clubes da capital, Fabião. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, começando pelo Corinthians, que decidiu que vai entrar com uma ação no STJD contra a mudança de data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco também acompanha o Timão nesse caso e também recorreu à justiça. Já o São Paulo decidiu que vai trocar o gramado do Morumbis e o time terá que fazer duelo contra o Vasco na 30ª rodada, longe de casa. O Santos lançou uma camisa em homenagem ao Outubro Rosa. A ação é referente ao mês de conscientização sobre o câncer de mama. Já o Palmeiras tem a volta dos volantes Zé Rafael e Richard Rios para a partida de sábado contra o Bragantino fora de casa. O Verdão busca a 7ª vitória consecutiva. Boa, Fábio Scheibe. E o tênis, hein? Olha só, Antônio Lupi. Um dia após ser eliminada no simples do WTA 1000 de Pequim, Bia Haddad se recuperou do revés e avançou nas duplas, ao lado da alemã Laura Segmund, número 12 do mundo. Superou sem dificuldades a húngara Taimia Babos e a russa Iana... Babos. E a russa Iana Sissikova. E o jogo foi nesta madrugada, 2-0, parciais de 6-4, 6-3, Lupe, em 1h19 de jogo. Grande Bia Haddad. O que é isso? Foi bem. Pô, louco, Ainda Eduardo bem que é ele Rodrigues. que faz o roteiro. Principalmente a Babos. Aliás, a Bia Haddad, que fenômeno do tênis brasileiro. Antônio Lupi, essa macaca, hein, Lupi? Foi a Novo Horizonte, perdeu por 2-1
mas um primeiro tempo terrível em que escapou de ser goleada. Você usou o termo terrível, Nelsinho Batista usou o termo horrível para classificar o desempenho da Ponte Preta no primeiro tempo no duelo contra o Novo Horizontino. Primeiro tempo que a equipe de Novo Horizonte aproveitou para construir o placar. Venceu por 2-0 os primeiros 45 minutos, ainda perdeu um pênalti e teve um gol anulado que eu tô assistindo até agora e não consigo achar o tal do impedimento. A Ponte melhorou no segundo tempo, mas não foi o suficiente para pontuar contra o Tigre. Resultado péssimo para a Ponte, que está na 15ª colocação com 32 pontos. Apenas 2 a mais que o CRB, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, Macaca tem pela frente o Botafogo, no estádio Moisés Lucarelli. Rapaz do céu, onde essa macaca foi se enfiar? Ai, 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 ai. Notícia triste para o mundo do esporte. Considerado um dos melhores jogadores de defesa da história e membro do Hall da Fama do basquete, Dikembe Mutombo morreu aos 58 anos. Nascido na República Democrática do Congo, o ex-pivô disputou a NBA, Lupe, entre 91 e 2009. Tornou-se o segundo jogador com mais tocos na competição. Foi eleito All-Star em 8 ocasiões e, já aposentado, virou embaixador global da Liga Americana. Ele tratava de um câncer no cérebro desde 2000, as camisas do Denver Nuggets, depois Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets. Você foi um fã de Mutombo, né, Lupe? Um dos maiores jogadores defensivos da história da NBA. Infelizmente nos deixou. E o goleiro Alisson do Liverpool está na mira de outro gigante da Europa. De acordo com o jornal The Sun, o Bayern de Munique tem interesse no brasileiro para ser o substituto do veterano Neuer, de 38 anos. Alisson tem contrato com o Liverpool até 2026 e recusou agora há pouco uma proposta do futebol saudita. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 991869070. Hoje o programa vai pegar fogo. O Ponte Pretano tá pé da vida, o Bugrino também está. Então faça a sua sessão desabafo aqui no nosso WhatsApp. E quem comanda a nave-mãe do CBN Esporte é ele, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E o homem online, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é rapidinho e na volta tudo sobre os tropeços de Guarani Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h17. Thaís Azevedo, bom dia. Terça-feira, as ruas, avenidas, as estradas da nossa região, Thaís. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Carlão, quem segue ali pela região do centro tem lentidão na Avenida Senador Saraiva, somente pela pista da direita, na chegada à Avenida Benjamin Constant, pela pista da esquerda são boas as condições. A Avenida Campos Sales tem excesso de veículos na chegada à Avenida Francisco Glicério, no restante da via o ouvinte vai fazendo um bom caminho. A Avenida Moraes Salles agora tem trânsito fluindo bem, sentido Nova Campinas e também sentido centro. Quem segue pela Rua Irmã Serafina tem lentidão pela pista da direita. A Avenida Anchieta tem boa movimentação em toda a sua extensão, só ali pela pista da direita que o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Agora, só um alerta para o motorista, Carlão, que segue pela rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem congestionamento desde o quilômetro 61 ao 49, tem uma ocorrência ali no quilômetro 50, na altura da Serra do Japi. Motorista, então, que puder evitar seguir pela rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, para um bom negócio, a melhor opção é pela rodovia Anhanguera, que tem pequena lentidão ali próximo a Jundiaí, mas nada que prejudique a vida do motorista, porque está bem complicado pela Bandeirantes, Carlão. Boa, Thaís, obrigado. Que volta na programação CBN. Chega de ser figurante no seu banco. Traga sua vida financeira para o C6 Bank e vire protagonista com o cartão C6 Mastercard Black. Peça já o seu. CBN Esportes Campinas. Onze horas 19 minutos, Lupe, eu quero o termômetro da galera aí. Eu não Como sei é que não, está? eu O acho que eu já não vou ler Ponte mensagem não. Pretano. Não vou ler mensagem Rapaz não. do céu, que terça-feira Sabe por que eu não vou ler? terrível pro Porque futebol, tá tendo, vai ser muita polêmica. É. O pessoal tá pé da vida. Tá. Eu acho que hoje não vai ter mensagem do ouvinte. Pode ser? Não tem um momento de Você desabafo? autoriza ou não? Mais Bugrino ou Ponte Pretano? Acho que dos chateado? dois, Chaibe. os dois, Olha né? só quanta, não para de chegar. Cara, triste, né? Vamos falar a lá? verdade, Vamos triste. começar? Então vamos lá. Você Bora lá. pediu, eu mando pro ar. Vai. Carlão Lupe, ótimo dia. Nem a torcida do Santos aqui conseguiu ajudar. Mas hoje, folheando digitalmente as manchetes, me deparei com a notícia que dizia haver um projeto em andamento para recuperar o futebol campineiro. Sabe do que se trata? Se é que é real? Sim, é real. Teve um evento na última semana, um lançamento em um hotel da cidade, que reuniu dirigentes de Ponte Guarani, representantes do município e também representantes da Federação Paulista, para tornar um projeto de lei que os clubes aqui tenham um apoio aí dessa questão envolvendo impostos, isenção de IPTU, por exemplo, enfim, algumas situações para ajudar as equipes aqui de Campinas. Mas ainda é um processo que demora, a gente sabe que tem lei, tem que aprovar e tudo mais. Mas realmente isso existe, tá, Vaz? Junto com os dois clubes também a Liga Campineira, né? Isso, a Liga Campineira também, Chaibe, bem lembrado. Obrigado pela lembrança. Vamos lá. Vocês acham que pode dar certo o Zé Roberto... Ah, essa daqui é uma outra mensagem, não tem a ver com Ponte Guarani. Vocês acham que pode dar certo o Zé Roberto, ex-Palmeiras,
comprando o São Bento, 99% já está acertado. É o Rogério Pauletti de Sorocaba. O Zé Roberto comprou, né? Já está praticamente feita. Foi unanimidade a aprovação do Conselho do São Bento para a compra da SAF, né? A SAF agora vai ser instituída, então o Zé Roberto, com a empresa dele, vai comprar 90% do futebol do São Bento, que viram a SAF também. Falando em SAF, uma notícia ruim para a Portuguesa ontem. Ontem o presidente da Lusa, né, o Castanheira, levou um projeto de SAF para o Conselho Fiscal, o COF do clube, mas foi reprovado por unanimidade, então Portuguesa tentando virar SAF também, mas os conselheiros acharam melhor não seguir em frente com essa primeira proposta para a Lusa. Essa situação da Portuguesa, ela é semelhante ao que acontece. Vira e mexe, alguém pergunta, né? Por que o Guarani, a Ponte, teve aí o Red Bull e tal? É exatamente por isso. Time tradicional. Por que clube associativo tem uma dificuldade maior de se tornar empresa? Por causa disso. Na hora que vai para o conselho, na hora que vai para uma votação, normalmente é reprovado. Então, já uma pequena explicação por que a Ponte ou o Guarani, né, não se torna um Mirassol, Novo Horizontino, equipes que não têm a mesma pujança da Ponte e do Guarani, mas que estão num outro patamar mais elevado. Bom dia, amigos da CBN. O senhor Alan Al tem que entender que o Guarani não tem mais nada a perder. Não adianta ficar trocando lateral por lateral, volante por volante. Está na hora de inovar. JP de Moraes criticando o técnico do Bugre. Não falei o Tite, ó. Emoji com o dedinho pra baixo. Final do telefone 1285 é o Ricardo Simões. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Alberto. Olá, meu nome é Alberto. Queria falar sobre o desempenho da Ponte Preta no primeiro tempo. Foi horrível, horroroso. Acredito que está na hora da troca de um comando técnico. O Nelsinho não tem condições de tirar a Ponte dessa situação. Essa é a mensagem do Alberto, nosso ouvinte que mandou mensagem. Quem também critica a atuação da Ponte Preta é o Sidney. Ele tá falando lá do Jardim Garcia. Ele fala e pergunta o seguinte: Carlão, qual a solução para a Ponte Preta? Tenho algumas impressões, mas não vou colocar aqui sem provas. Abraço. Cara, tá difícil a situação. Não sei se a troca de comando seria algo para dar uma movimentada. A gente sabe que o presidente da Ponte, o Marco Antônio Berlim, não tem esta filosofia, ele não trabalha com esta situação. Aliás, que é louvável, mas em alguns momentos eu acho que é necessário, né? O Marquinhos já disse que só aceita, o Nelsinho só sai do comando da Ponte se o Nelsinho quiser. Parece que depois do jogo contra o Ituano, o Nelsinho colocou o cargo à disposição, isso nos bastidores, mas o Marquinhos Berlim segurou a onda. Agora, não sei, de repente, depois da atuação de ontem, principalmente o primeiro tempo horroroso, se alguma decisão será tomada. Mas tem outras situações dentro do time, né? Eu sou um fã de carteirinha do Elvis, mas eu acho que o Elvis vai precisar de um banquinho. Ontem ficou nítida a melhora da equipe no segundo tempo, com o Dodô no meio, deu mais articulação, deu mais dinâmica. Claro, em virtude da queda do Novo Horizontino, a situação confortável, mas tem muita coisa a fazer. E o sistema defensivo da Ponte, que é uma lástima. Né? Vamos lá. Alexandre do Nova Europa, bom dia. Olha, está na hora do Nelsinho Batista pegar as coisas para ir embora. Após uma atuação pífia da Ponte Preta, com falhas do Joilson, zero novidade, ele vem após o jogo querer abrir a caixa de ferramentas. As substituições que fez foram decisivas para não conseguir alcançar o empate. Quem dirá a vitória? Corneto mesmo, é o Alexandre do Nova Europa que mandou a mensagem. O pessoal tá descendo a lenha aqui nos times de Campinas. Antônio Wilson, Carlão, a Ponte Preta eu acho que tem salário atrasado. O técnico não adianta mudar porque não vai chegar a lugar nenhum também. É só pagar o salário. É a opinião do Antônio Wilson do Nova Europa. Antônio, a gente tem... Os jogadores já falaram que não tá tudo certo. Então, assim, não tem muito que a gente fazer. Se tem alguma coisa errada, os jogadores venham a público e falem pro torcedor da Ponte Preta. Matematicamente é possível o Guarani cair no derby? Quem mandou a mensagem foi o Renato. Aí depende de muita coisa. Tem jogo a menos, aliás, não dá pra saber. Hoje nós estávamos na resenha com o Heitor Esmeriz, do GE. O mês de outubro vamos ter 12 confrontos entre as equipes envolvidas ali no rebaixamento. Bom dia, amigos do esporte. Sou o Guarani, mas o time já caiu, infelizmente. A recuperação do início do segundo turno estagnou e não dá mais tempo. O time não tem pegada, raça e qualidade técnica para ganhar os jogos que precisa. Quem mandou a mensagem pra gente foi o João Augusto, final do telefone 6505, torcedor do Guarani, mas ele
já jogou a toalha. Só para fechar o último giro dessa primeira participação dos ouvintes. Bom dia, Lupe, Fábio Carlão, tamo junto. E Cheranal na Ponte, quando no Corinthians ninguém respeita... Tanto na Ponte quanto no Corinthians, ninguém respeita o Depay. Cristiano Salvione, ele fez uma brincadeirinha com o Nelsinho Batista, que é o pai do Eduardo, e o Depay. Então, assim, ele foi bem longe. Essa daqui, para entender, precisou a gente dar passos maiores do que aqueles que nós estamos acostumados. Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens através do 991869070. Tem 3 participações aqui falando sobre Luiz Aquim. A gente não sabe o que acontece porque a gente não acompanha os treinamentos, mas ele não e pelo visto não vai ser utilizado não vai pelo ser, Nelson. É um grande mistério hoje que paira dentro deste grupo da Ponte Preta. Não que o Aquim seja um novo Oscar, mas diante de tanta mediocridade, eu acho que não custa, ou não custava nada dar uma oportunidade. Alguma coisa aconteceu, né? Para ele. Né? Vamos lá, 11 horas 26 minutos. Então vamos começar então a lástima de ontem. A Ponte Preta jogou com o Novo Horizontino e perdeu por 2-1. Poderia ser pior. Poderia ser pior só no primeiro tempo, porque o Novo Horizontino fez os 2 gols. Teve uma defesa de pênalti na cobrança do Rodolfo, a defesa do Pedro Rocha e um gol anulado que depois do... Acho que não vai dar tempo da gente falar agora, só depois do repórter CBN. Confesso que eu ainda não achei o impedimento. Aquela coisa, né? Eu achei que o gol seria normal. Apesar que o pênalti também é questionável, né? O pênalti não foi. O pênalti não foi. Então, desculpa interromper, mas até o gol do Novo Horizontino que foi anulado demorou muito mais, que era da Ponte que foi anulado, que era muito mais fácil de ver. Sim. Demorou muito mais para eles traçarem a linha do que o outro gol também do Novo Horizontino, que foi bem milimétrico, né? Enfim, esse gol que o Fábio Chaib disse que foi anulado da Ponte no segundo tempo, onde a Macaca melhorou. Sim. Tanto é que fez um gol, mas não foi o suficiente para a Ponte pontuar lá em Novo Horizonte. Depois da partida, em entrevista à rádio Amizade de Novo Horizonte, o técnico Nelsinho Batista avaliou o desempenho da Macaca. Bom, eu acho que nós fizemos um primeiro tempo fora da curva, né? Conversamos, praticamos a movimentação nossa e acabamos tomando um gol, acho que há 5 minutos de jogo, um gol que não se pode tomar, né? É um gol que a gente tem que ter decisões, tem as jogadas que tem que ter decisão e não deixar que o atacante antecipa, né? Então, isso aí atrapalha, né? Atrapalhou muito, o primeiro tempo nosso foi horrível, né? E no segundo tempo, no intervalo, nós procuramos, né, dentro daquela visão. No primeiro tempo, nós já tiramos o Sérgio, que não estava concentrado no jogo, estava errando muito, e o adversário já estava vendo essa brecha pelo lado esquerdo nosso. No intervalo, nós procuramos fazer mais 2 substituições para ter um time mais rápido e também para ter que mudar o posicionamento da equipe, né? Porque tudo que nós treinamos na prática não estava nós não estávamos conseguindo fazer. Então, eu acho que pelo segundo tempo, né, nós melhoramos, né? Não conseguimos o resultado, né, mas pelo menos deu uma melhora. Eu acho que nós temos que trabalhar, né? Eu acho que a equipe ela mostrou uma reação, mostrou que pode fazer melhor do que fez no primeiro tempo e vamos esperar agora na nossa reapresentação. Vamos ver os atletas que estão em condições, né, para a gente poder escalar sempre o melhor. Horrível. Foi assim que o Nelsinho Batista classificou o primeiro tempo da Ponte e ele não poupou as palavras para justificar a saída do Sérgio Rafael. Ele não estava bem e não estava concentrado no jogo. Ele que saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. 11 horas 30 minutos, repórter CBN na volta, tudo sobre as declarações do Nelsinho Batista e, claro, a derrota da Ponte em Novo Horizonte. 33 anos no ar e agradecemos muito a sua companhia. Nos últimos dias, colhemos histórias de ouvintes fiéis, aqueles que têm a CBN como companhia em várias situações do dia, inclusive algumas bastante inusitadas. E aí, para comemorar mais um aniversário, a gente está trazendo de hora em hora o relato de um ouvinte contando como que a CBN está sempre com ele. E quem participa agora da nossa festa é o ouvinte Flávio Paz, que é comerciante,
dono de uma sorveteria no Rio de Janeiro. Bom dia, meu nome é Flávio, mais conhecido como Flavinho aqui em Itaipava, tá? Tem uma sorveteria e aqui de manhã, na parte da manhã, o dia inteiro, a gente fica escutando a Rádio CBN, se informando e meus clientes também e gostam muito, né? Já conhecem a rádio, já entra e já sabe que aqui vão escutar notícias da Rádio CBN. Eu quero desejar um feliz 33 anos para a rádio e dizer que ela é minha companheira de todos os dias. Obrigado, CBN, e que eu possa escutar sempre vocês aqui. Muito obrigada, Flávio, a gente que te agradece. E a comemoração ainda não acabou. Agora, para trazer para dentro da CBN quem está sempre conosco, a gente vai fazer o Flávio Paz ler o repórter CBN através da tecnologia. A partir do áudio que ele nos mandou, com a ajuda dos jornalistas da CBN e da inteligência artificial, nós geramos a locução que você vai ouvir agora. Então, com vocês, as notícias do Brasil e do mundo na voz de Flávio Paz. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de outubro de 2024. 186 casas de apostas pediram autorização ao Ministério da Fazenda para operar no Brasil até o momento. A pasta divulga hoje a lista completa das plataformas que estão em processo de regularização e que poderão continuar atuando no país. As empresas que não forem citadas serão consideradas ilegais e ficarão proibidas de funcionar. A pasta determinou que as plataformas barradas terão de permitir que os apostadores saquem valores depositados até o dia 10 deste mês. A Receita Federal e a Polícia Federal realizam uma operação para combater a importação e a venda ilegal de celulares. Segundo o órgão, a ação causou um prejuízo de cerca de 50 milhões de reais aos cofres públicos. O foco da atuação é um influenciador digital que dizia ser especialista na importação dos aparelhos com economia de tributos. São cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Alagoas. O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou em entrevista ao jornal da CBN que o início da incursão terrestre de militares israelenses no Líbano acentua a necessidade de resgate de brasileiros no país. Ele destacou que a operação não é fácil e disse que outras providências serão necessárias, além do voo que sairá do Brasil para a missão. Cerca de 21 mil brasileiros estão no território libanês. A expectativa é de que cerca de 230 pessoas sejam resgatadas no próximo fim de semana. 23 pessoas morreram após um ônibus escolar pegar fogo na Tailândia. 23 pessoas morreram após um ônibus escolar pegar fogo na Tailândia. O veículo levava 6 professores e 38 crianças de um colégio da capital tailandesa. O fogo foi causado pela explosão dos tanques de combustível do ônibus após uma batida. Os passageiros tiveram dificuldade para deixar o coletivo porque as portas travaram. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Onze horas 35 minutos, vamos repercutir então a derrota da Ponte Preta em Novo Horizonte, os adjetivos utilizados pelo técnico Nelsinho Batista. É claro que ele é o comandante, mas adjetivos usados com razão. O que a Ponte Preta fez ontem no primeiro tempo foi um desrespeito ao torcedor, um desrespeito à camisa, uma inércia danada, toma o gol com 3 minutos numa falha em conjunto do seu Pedro Rocha e também do Joilson. Eu já disse aqui diversas vezes, é inadmissível você tomar um gol antes dos 5 minutos de jogo, né, que é o momento que você tem que estar com a concentração lá em cima, ainda mais enfrentando um time tão forte, um time que provavelmente vai subir com o título da Série B.
Foi inadmissível o comportamento da Ponte ontem, todos os jogadores. As trocas, por incrível que pareça, né, teve aí algumas críticas foram feitas aí ao Nelson, mas as trocas deram certo, né, não com relação ao resultado, mas o nível de atuação. A Ponte melhorou, o Dodô por dentro deu um pouco mais de dinâmica no setor de criação, os atacantes participaram mais, o Iago entrou, fez gol, o Everton Brito pelo lado direito fez uma dobra ofensiva interessante com o Luiz Felipe, e o próprio Gabriel Novaes, que caiu muito de produção, mas no segundo tempo teve ali uma atuação aceitável. Mas que o torcedor da Ponte não se iluda com a diferença, com esta pequena melhora no segundo tempo. O time foi péssimo, o time foi horrível. Eu sou até suspeito para falar do Elvis, porque é um cara que eu gosto muito, tem um estilo de jogo que é o que se encaixa com o que eu penso de futebol, mas ele tá sem mobilidade, tá lento, fora de casa, então é um Deus nos acuda, não consegue pegar na bola e realmente fica a Ponte Preta com um jogador a menos, a não ser que ele tenha muito espaço para atuar ou para definir, coisa que ele tem essa capacidade. Mas num jogo de futebol como está sendo disputado hoje, com contato, com um jogo de imposição, o Elvis tem muita dificuldade, e a Ponte, quando ela joga fora de casa, ela precisa do contragolpe, ela precisa da rapidez. Com o Elvis fica praticamente inviável, e ficou nítido isso na etapa complementar. Sinal de alerta ligado, Fábio Chabe, para Macaca Campineira. Você falou que é inadmissível tomar um gol antes dos 5 minutos, e da forma que foi também, pelo amor né? de Deus. Dois batendo cabeça ali, a bola sobrando fácil pro centroavante Neto Pessoa do Novo Horizontino, que marcou o gol, e a Ponte se livrou ontem do primeiro tempo e tomou uma goleada mesmo, né? A Ponte, que eu me lembro, a Ponte não atacou nenhuma vez, teve nenhuma chance clara de gol. O Novo Horizontino fez 2, fez 3, um gol que foi anulado também, no pênalti acabou perdendo, mas a Ponte voltou melhor pro segundo tempo, muito mais também pela tranquilidade do Novo Horizontino com o resultado, já tava 2-0, tava mais tranquilo, e a Ponte tentando atacar o Novo Horizontino, acabou marcando um gol também que foi anulado, mas depois veio o gol e, coincidentemente ou não, a Ponte meio que freou ali. Não tentou mais, não chegou mais com o perigo, não tem mais força. E no último lance, o Luiz Felipe fazer aquilo lá, aquele balão que ele deu pra área, lembra? Cara, a bola... Uma bola pra ser cruzada na área, deu um balão que acabou com qualquer possibilidade. Cara, eu não sei se tem a ver com o salário, eu não sei se tem problema no grupo, eu não sei se tem alguma divergência com o técnico Nelsinho, mas eu acho que chegou a hora, mais do que nunca, do presidente entrar, participar. A gente sabe que o Marquinho gosta de participar, em alguns momentos eu acho salutar, em outras situações não, mas eu acho que esse problema tem que ser detectado, porque ainda está em tempo. Agora, se não vencer o Botafogo, a situação vai ficar complicada, num ano que as coisas pareciam que iriam caminhar para uma situação mais tranquila, mas volta a ser um drama. O Marco Antônio Eberlin, ele assume a Ponte Preta em 2022, ele cai no Paulista, ele briga para não cair na Série B. Ano passado, se não fosse o goleiro lá do ex-Santos, na bola do Elvis em tombos, a Ponte disputaria a Série C do Brasileiro, que é o Felipe. E esse ano, mais uma vez, volta esse dramalhão mexicano. Meu Deus do céu, quando que vai acabar esta situação da Ponte Preta em conviver para quase que todo ano com este fantasma do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro? Então está em tempo. Agora eu não sei como que o staff da Ponte vai se virar para tentar resolver essa situação que ainda é reversível. 11h39, nós temos um breakzinho ou não? Acho que vamos deixar o break pro final, aí a gente, vamos falar do outro então. Vamos falar do outro que também tá dando trabalho, tá dando trabalho, pior ainda, pelo amor de Deus, o Guarani tinha que ter vencido ontem, não venceu, empatou e patina na lanterna do Campeonato Brasileiro. Lupe esteve lá, foi o testemunha ocular, nós pudemos acompanhar aqui algumas oportunidades, né, aqui nos nossos estúdios, mas realmente um empate terrível para as pretensões do Bugre. Lupe! Vamos resumir o que foi o jogo? Primeiro, sai a escalação com o Luan Dias, e aquilo pegou todo mundo de surpresa, por quê? A informação é que o Luan Dias, ele não treinou praticamente durante todo o período de preparação por conta de um problema que ele teve no joelho. Só que aí ele aparece na escalação titular, sobe os jogadores para o aquecimento e o Luan Dias não estava entre eles. Estava o Estevam. O Guarani informou que ele estava realizando o teste no vestiário, o que é normal, o que é comum. Só que ele não conseguiu reunir condições de jogo. O Estevam foi quem entrou no time com muita dificuldade para fazer a criação das jogadas. Resumindo, o Guarani teve uma boa chance com o Caio Dantas no começo do segundo tempo, o goleiro César fez uma defesa espetacular. O Avaí teve uma grande chance com o Potker, que o Pegorari fez uma defesa espetacular. E no final do jogo, na verdade, no primeiro tempo,
os jogadores do Guarani e o técnico Alan Al reclamaram de um pênalti não marcado em cima do Caio Dantas. Vi o lance muitas vezes. E acredito que era sim um lance para pênalti. O técnico Alan Al falou sobre a baixa efetividade no setor de ataque e também reclamou da marcação da não marcação da penalidade. Não tivemos a tranquilidade que poderíamos ter e que já tivemos em outros jogos. Quando a gente chegou próximo do gol do adversário, quando a gente chegou no último terço, tivemos uma efetividade muito ruim, talvez a pior até agora, nas bolas paradas, nos cruzamentos de lado de campo, nas tomadas de decisões quando nós recuperávamos a bola para ir em direção ao gol e jogando, né, contra um adversário que tem qualidade, que é um adversário que se sustenta muito bem defensivamente, que não nos ofereceu muito perigo ofensivamente, mas que sustenta muito bem defensivamente, e isso acaba gerando um certo desequilíbrio, né? Começamos a tomar algumas decisões de finalizar com total desequilíbrio do corpo, né? De buscar o passe mais difícil, de não se concentrar no momento que a gente precisava desse penúltimo passe para poder definir em gol. E, infelizmente, acabou gerando um empate que a gente sente, mas a gente tem que seguir trabalhando. A gente vai ter aí confrontos diretos, que vai definir muito a sequência do campeonato. Temos aí mais 10 jogos pela frente, que é uma coisa que meio que retórica do futebol, mas são os últimos 10 jogos que definem a competição, né? São os primeiros 10 que direcionam e os últimos 10 que definem. Então nós temos aí 10 jogos pela frente que vão ser fundamentais, vão ser decisivos e que vão precisar um pouquinho mais dessa tranquilidade, né? Em relação ao que a gente faz durante a semana, a gente vem procurando repetir no jogo, mas justamente na questão ofensiva, no último terço, a gente vem pecando. E aí vale ressaltar, infelizmente, mais uma vez, um pênalti muito claro. Um pênalti que não tem nem dúvida, né? E que, caso tivesse dúvida, o VAR está ali à disposição para isso. É uma arbitragem terrível, muito ruim, muito incapaz, né, de controlar o jogo, de pelo menos deixar as reclamações de ambos os lados um pouquinho menor, e saíram as duas equipes reclamando. Então a gente vê que o nível, infelizmente, da arbitragem acaba sendo um fator primordial. Tivemos um pênalti contra o Operário que não foi dado, né, um pênalti hoje no começo da partida que não foi dado, que não tenho como garantir se nós sairíamos com os 3 pontos, mas é um fato. E é óbvio que isso também não serve para justificar as tomadas de decisões ruins, né? Algumas situações que nós poderíamos estar melhor posicionado, que poderíamos alimentar melhor os nossos atacantes e não fizemos. Mas é seguir trabalhando, confio plenamente que a gente possa sair dessa situação, senão não estaria aqui. E vejo que a gente já rendeu ofensivamente muito mais do que a gente rendeu hoje, e a gente espera que a gente possa evoluir através dos erros que nós cometemos e buscar uma vitória, independente do adversário, independente do lugar. É o que a gente vem trabalhando para fazer, buscar os 3 pontos. Carlão de Freitas, você é o comentarista e não eu, mas eu vou fazer um comentário. Opa! Marlon Maranhão, se ele conseguir melhorar e, além de driblar, pensar na jogada, ele vai ganhar muito dinheiro. Sim. Mas ele vai ganhar muito dinheiro. Só que é o seguinte, ele precisa aprender a fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Driblar e achar o melhor companheiro em situação para gol. Ontem, ele tentou pelo menos 4 jogadas. Teve uma que foi nítida, ele conseguiu sair de 3 jogadores do Avaí. Só que ao invés de cruzar na área, ele me joga pro lateral, para trás. E aí o Guarani teve uma baixa, como disse o Alan, baixa efetividade em cruzamentos, em escanteios, em finalizações, em jogadas ofensivas. Resultado, 0-0 contra o Avaí. Ponto que deixa o Guarani na lanterna, ainda com 25. O Botafogo tem 32, a distância é muito longa. Você viu o pênalti, eu marcaria. Eu marcaria também. Eu acho que no mínimo poderia ter chamado o VAR, e o VAR eu acho que fatalmente marcaria. Inclusive no Instagram, né? O Guarani na colocou página oficial do Guarani, um compilado, né? Até quando o CBF ele pegou o vídeo do lance do pênalti, que também foi em cima do Marlon Maranhão contra o Operário. Sim. E esse do Avaí. Eles fizeram aí um
Compilado. Exatamente, compilado. Mas, ô Lupe, com relação ao Marlon Maranhão, se na seleção brasileira, no ataque, nós só temos jogadores desse tipo, né, esses famosos pontas, né, que eles entram para marcar lateral, essa cisca e não resolve nada, né? Se o nosso melhor jogador ele se encaixa nessa característica, que é o Vinícius Júnior, o que falar do Marlon Maranhão? Mas que ele possa se aprimorar aí e ter mais sucesso na carreira, tem aí um futuro promissor, mas tem que melhorar. Não só ele, né? Na seleção é o que mais tem. Infelizmente, a crise técnica do futebol brasileiro ela é gigante, ela é evidente. Eu acho que ontem o Luan Dias... como a própria natureza. Já diz o hino. O Luan Dias fez falta, evidentemente faz falta, mas tem uma coisa. Se fosse para colocar o Luan Dias ontem e comprometer o Luan Dias na sequência da Série B, é melhor deixá-lo de fora, porque o Guarani vai precisar muito do Luan, porque sem o Luan a situação já está difícil, vai ficar mais difícil ainda, até porque não tem reserva, né? Teve o Estevão, mas não está no nível, acho que não vai ajudar. E ficou difícil. Eu acho que o empate deixa a situação muito complicada para o Guarani. Ainda tem possibilidade, a matemática permite, todas aquelas palavras de incentivo que a gente sabe. O próprio Alan Al, nós vamos continuar lutando e tem que continuar lutando. Mas realmente, pelo primeiro turno terrível que fez o Guarani, a campanha de permanência ela fica comprometida. O Guarani também, um 2024 péssimo, né? Em todos os momentos em que a diretoria precisou aparecer, contratações equivocadas, desde lá das vésperas da estreia contra o Corinthians, lá no Paulistão, passando aí por Série B de Campeonato Brasileiro. Já, se não fosse o Bragantino vir a Campinas com o time C, o Guarani teria caído no Paulistão. Então é uma vergonha danada também a montagem desse time do Guarani desde o ano passado, quando começou a cair na luta pelo acesso à Série A do Brasileiro. Lupe. Antes do Fábio Scheb, vou passar um número aqui em relação a isso que você acabou de falar, a temporada do Guarani. Você sabe quantas vezes o torcedor do Guarani foi dormir tranquilo depois de um jogo em 2024, desde 3 janeiro? pontos. Não, quantas vezes ele comemorou uma vitória do Guarani? 3 pontos. Foram 40 jogos disputados até agora, 40. No Paulistão foram 2 vitórias. 8 vezes. Em 40 jogos, o torcedor do Guarani comemorou uma vitória só 8 vezes. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. E o resultado é justamente esse, né? A lanterna na competição há muito tempo. Infelizmente, parece que aquele fator novidade, né, da troca de técnico tá passando no Guarani. O Alan Al fez bons jogos quando chegou, principalmente o Brinco de Ouro também. Teve aquela vitória imponente também sobre a Chapecoense fora de casa, mas parece que já foi até o limite. Acabando o gás, né? Isso Exato. em virtude de um primeiro turno terrível. A campanha normal de uma Série B, não brigar pelo acesso, mas não passar o sufoco que está passando, seria esta campanha do segundo turno. Com vitórias no Brinco de Ouro, beliscou lá um ponto contra a Chapecoense, né? Os 3 pontos e tal. Essa seria uma campanha que, se fosse feita desde lá do início, estaríamos num momento mais tranquilo. Mas, cara, às vezes a gente fala em tom de desabafo, mas o que esses dirigentes estão fazendo com Ponte Preta e Guarani é um relaxo, sabe? É um descaso. Eu insisto aqui em dizer que o futebol, para mim, ainda é paixão. Mas é mais profissional que paixão. É mais profissional que paixão, mas eu acho que tem que ter uma dose de paixão e muito profissionalismo também. Paixão fica na arquibancada. Mas o que fizeram, o que estão fazendo com a Ponte, o que estão fazendo com o Guarani, sabe? Às vezes colocando outros interesses, é muito difícil, é muito complicado. Aí vem jogador na imprensa e fala, eu assumo a responsabilidade. Cara pálida, você assume a responsabilidade, mas ano que vem você vai estar numa Série B, numa Série A ou em qualquer outro clube, e Ponte Preta e Guarani vão estar na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, é muito triste, é humilhante. Eu, como um campineiro, como uma criança que foi no tobogã, que foi no Moisés Lucarelli, nas arquibancadas, eu tô muito chateado, muito pé da vida, para não falar outra coisa, diante de tamanha incompetência aqui em Campinas. Vamos pra... Respira. Vamos vai, toca aí. Toca aí. Eu vou até beber uma água. Bebe aí, água, Lupe. pelo amor de Deus. Acorde ele aqui, Fábio Scheb. Tá complicado. Boa tarde, amigo do CBN Esporte. Saudações tricolor. Os jogos de Ponte Preta e Guarani ontem já deu pra ver que a Ponte cai e o Guarani vai sair do Z4. Não sei não, viu, Anselmo? Vamos aguardar, hein? Bom dia.
A Ponte quer tomar nossa vaga, mas o Guarani, ruim que é, não vai deixar. É o Maurão do São Bento, lá de Hortolândia. Ele é legal, né, ter essa área tem que de humor, ter uma mas, tirada, assim, né? O problema é se os dois morrerem abraçados. A gente ri de desespero, né? É. Vamos ver, então, até quando vai chegar isso aqui. Já dizia frejar. Com o Elvis em campo, a Ponte sempre joga com um jogador a menos. O Elvis é incapaz de alcançar uma bola que passa na sua frente. Não dá pra contar apenas com o brilho dos seus passes. Por que não colocar um jogador da base na posição? É o Claudemir Ceroni que mandou mensagem pra gente. Professor, o Coelho Professor, para a resenha, mais sobre o lado de cima da tabela. Há 19 rodadas, tanto o Novo Horizontino como o Santos tiveram apenas uma derrota. Campanha de excelência. Muito boa a campanha dos dois times, né? O Geraldo de Hortolândia. Apesar do Santos estar patinando, mas... Durante todo o campeonato, quantas rodadas o Guarani está na lanterna? Acho que virou um turno, né? Se não me engano, foi um turno, né? Se continuar desse jeito, a corda esticou de vez no Moisés Lucarelli. Agora precisa de mais de 40% de aproveitamento no restante do campeonato para escapar. E o número do segundo turno não é nem metade disto. E se continuar desse jeito, ano que vem o programa vai ser C-BN e o programa, em vez de Arena, vai se chamar Raspadão da C. O pessoal tá bem humorado. O torcedor da Ponte tá falando isso, hein? Não é a gente aqui não, é a opinião do ouvinte. O Carlão, bom dia, não é o Carlão de Freitas. E também em relação ao horário e arbitragem, diretoria omissa. As duas, né? Do que ele tá falando, do derby? Não, de horário, de arbitragem, sabe? O que tivemos de jogos, Lupe, ontem também. O que tivemos de jogos às 9h30 da noite, de segunda, de terça-feira. Pô, aí sempre os mesmos de sempre, 2.000, 3.000. A última mensagem antes do intervalo, Carlão. Fala, amigos da CBN, infelizmente meu bugre será rebaixado, mas se serve de consolo, morreremos abraçados com a Ponte. Abraços, Pedro Berton. Antônio Casarini, tem muito dirigente de futebol na cidade de Campinas que ganham muito dinheiro com negociação de jogador. Essa aqui é grave, hein? Não vou falar. Antônio Casarini, obrigado pela mensagem. 11h52, o intervalo é muito gente, rápido. frear, hein? E no último bloco a gente volta aí pra falar um pouquinho dos grandes da capital e dar mais moral aí pro sofrido bugrino, pro sofrido Ponte Pretano. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei. Amanhã tem o primeiro jogo entre Guarulhos e Vôlei Renata. A partida acontece às 6h30 da noite no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos. Aliás, com transmissão da CBN Campinas, narração de Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini. O jogo da volta acontece no sábado, dia 5, às 6h30 da noite, também no ginásio do Taquaral. Lembrando que, se a série terminar empatada, um Golden Set, ou seja, um set de ouro, será disputado na segunda partida aqui em Campinas. Quem vencer garante a vaga na decisão do campeonato estadual. É emoção atrás de emoção. Bom dia pra você. Amanhã
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 56 minutos. Fábio Chabe, mais um título pra conta, hein? Que coisa o Verdão, hein? O Palmeiras ontem sagrou tricampeão brasileiro, né? 2018, Quem que é o novo Estevam? Coutinho, é o Luigi. É bom o Thales, né? Os dois. O Thales é muito bom jogador também. Se tivesse também. que apostar, você, um grande empresário do futebol, bancaria o Luigi como uma grande promessa? Luigi e Thales também. Tem o Felipe Riquelme também, outro centroavante, que já teve até proposta do Nottingham Forest da Inglaterra, mas acabou não sendo vendido. O Palmeiras conquista mais um título, né? O tricampeonato brasileiro, do 18, 22 e 24. É o 22º gol, 22º título do Palmeiras em 3 anos. A Leila fez questão até de ressaltar isso. 22º título na base, né? Juntando sub-15, sub-17, sub-11. Aí não tem nem mais onde colocar troféu, né? Que coisa, 22 títulos em 3 anos, a Leila fica feliz com esse resultado também, e o Palmeiras encaminhando aí mais jovens revelações, né? Mas falando agora sério, o Carlão, base é importante para revelar, mas quando você também acostuma o jogador a ganhar títulos, isso faz diferença quando bate lá em cima. E o nome do sucesso é João Paulo Sampaio, né? Que é o coordenador da base palmeirense, que veio do Vitória lá em 2015, ainda com o Paulo Nobre, e fez todo esse trabalho de reformulação, revelando jogadores, fazendo a base de R$1 bilhão no ano passado com as vendas do Estevão. E outra, o Palmeiras ainda vendeu assim jogadores extra classe, o Estevão e o próprio Hendrick são acima. Mas qualquer jogador assim que você conseguir lapidar e vender por uma boa quantia, você faz em outro 2018, ano, por exemplo, o Palmeiras foi campeão. Sabe quem estava no time? Quem? Lua Cândido, que está no Bragantino, tá Vitão do Inter. 11 horas e Gabriel 58 Menino. minutos, a gente volta no Arena, eu tenho certeza, muito melhor humorado do que o CBN Esportes. Até lá, valeu. Repórter CBN.